Olá pessoal, meu nome é Raíssa Cipriano e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Asma em Foco da Associação Brasileira de Asma Grave. Essa é a nossa segunda edição e nós estamos muito felizes de receber vocês aqui para mais alguns bate-papos em relação à asma grave e hoje com um convidado super especial, Dr. Celso Carvalho, veio aqui tirar dúvidas para a gente sobre atividade física e exercício físico na asma. Professor, muito obrigada por atender o nosso convite, estar aqui conosco mais uma vez. Boa tarde a todos, meu nome é Celso Carvalho, eu sou fisioterapeuta. É um prazer estar aqui. Raíssa, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu espero poder ajudar, contribuir para tirar a dúvida das pessoas. Muito obrigada, professor. Já começo agradecendo também as empresas parceiras, a GSK, a Sanofi e a AstraZeneca, que nos proporcionou mais esse encontro. Professor, poderia começar se apresentando para o pessoal lá de casa, Tá. por favor? Bom, eu sou fisioterapeuta, como eu falei, profissional de educação física, eu tenho dupla formação. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Coordeno um laboratório de reabilitação para pacientes com asma no Hospital das Clínicas, junto com outras pessoas. E, basicamente, eu tenho estudado o efeito do exercício, da atividade física para as pessoas nos últimos 15 anos, pelo menos. Muito obrigada, doutora. É uma honra ter o senhor aqui com a gente para falar desse assunto. Queria começar pedindo para o senhor explicar qual que é a diferença de atividade física e exercício físico, que isso confunde ainda, né, muita gente, os pacientes. Então, a atividade física, Raíssa, é qualquer coisa que você faz além do seu... Quando você está parado em repouso, você tem um consumo de metabólico. Qualquer coisa que você faz acima desse consumo é uma atividade física. Por exemplo, se eu levantar daqui e for até ali na frente pegar um café, eu estou fazendo alguma atividade física. E a atividade física, assim como o exercício físico, elas podem ser divididas em leve, moderada e intensa, né? O exercício físico, ele já é uma atividade programada. Então, por exemplo, a pessoa que nada 3 vezes por semana, as pessoas que vão na academia 2 vezes por semana, as pessoas que caminham diariamente com uma frequência regular. Porém, essa atividade, esse exercício físico, ele tem que ser programado, ou seja, ele tem que ser para atingir um objetivo. Então, ele tem que estar aumentando toda vez. Já a atividade física, não. A atividade física é qualquer atividade. Então, por exemplo, se eu caminhar no parque todo dia, andar 30 minutos, isso é uma atividade física. Mas se eu tentar fazer uma atividade física, começando com caminhar e querendo para correr, e programando para melhorar, e programando, isso já é um exercício físico. Entendi. Então, são coisas diferentes e ambos fazem bem para as pessoas com asma, né? As pessoas que podem fazer atividade física faz bem, as pessoas que podem fazer exercício também faz bem. Maravilha, doutor. E eu acredito que a atividade física e o exercício físico é importante para qualquer pessoa também, né? Existe algum protocolo, alguma diretriz, alguma recomendação de mínimo que uma pessoa precisa realizar no seu dia a dia? Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualquer pessoa, deveria fazer entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada por semana. Isso significa entre 30 minutos e 1 hora por dia, por pelo menos 5 dos 7 dias da semana, né? Ou 75 minutos de atividade intensa durante a semana. Então, ela pode fazer uma atividade, 30 minutos de caminhada de segunda a sexta, 40 minutos de caminhada dia sim e dia não. Então, isso é o recomendado para qualquer pessoa que faça exercício para atividade física. Essa é a recomendação mundial. E aí, as pessoas... Por que isso é bom? Porque diminui risco de doença cardiovascular, diminui a probabilidade da pessoa ter diabetes, diminui a probabilidade da pessoa ter Alzheimer, diminui a probabilidade da pessoa ter um infarto. Então, por isso que a Associação Mundial de Esportes Americana fala em 150, e a Organização Mundial de Saúde também fala a mesma coisa.
de 150 a 300 minutos. Entendi. Então tá aí já alguns benefícios, né, para qualquer pessoa e para quem tem asma ou qualquer outro tipo de doença crônica, eu acho que é tão importante quanto, né, professor? A diferença é que quem não tem nenhuma doença crônica, isso previne. Para quem tem, trata. É diferente a situação. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, não diminuir a probabilidade de ser obeso, diminuir a probabilidade de ser diabético, eu faço isso para eu diminuir essa probabilidade. Se eu tenho uma doença crônica, DPOC, asma, diabetes, eu tenho que fazer para melhorar a minha condição de saúde. Sim. Então, todo mundo deveria fazer. Sim, com certeza. E aí, quando a gente fala de atividade física um pouco mais intensa, um exercício físico, entra alguns mitos e alguns medos, inclusive para quem tem asma, né, professor? Eu posso dizer como mãe, na Giovana, por muito tempo eu tentava evitar ao máximo que ela se esforçasse ou que ela realizasse atividades simples como qualquer outra criança. Fala um pouquinho pra gente em relação a isso, porque o asmático já evita o medo da crise. Então, a pessoa com asma, ela evita a atividade física mais intensa porque da memória dela, toda vez que ela tenta fazer uma atividade mais intensa, a via aérea tende a fechar. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está acostumada a fazer exercício e a pessoa com asma tem uma coisa chamada hiperreatividade do brônquio, ou seja, o brônquio é desse tamanho e aí quando eu faço um exercício muito intenso, o brônquio tende a fechar. Porém, se ela for gradualmente aumentando a intensidade e for fazendo ao longo de um determinado tempo, por exemplo, no mínimo de 3 meses, essa resposta tende a ser menor. Então, aí isso vai aliviando as pessoas. Então, a sugestão é, nunca faça aquilo acima daquilo que você está acostumado a fazer, mas vá crescendo de maneira regular. Entendi. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um menino que gosta de jogar bola, ele gosta muito de jogar bola, mas ele tem asma e ele começa a sentir essa via aérea fechada, se ele começar a querer sair correr como atacante de maneira rápida, ele vai acabar tendo um sintoma, não um problema, mas um sintoma. Agora, se ele for devagarzinho, todo dia treinando um pouquinho, todo dia começando caminhando, aí depois corre 1 minuto para 1 minuto, corre 1 minuto para 1 minuto, e vai aumentando devagar, depois de 3 meses ele já vai perceber que os sintomas dele diminuíram. Então, isso é uma sugestão. Isso vale para menina que nada, para menino que nada, isso vale para qualquer coisa, para quem dança, para quem anda de bicicleta. Então, o ideal é que a pessoa vá devagar, tentando ter um objetivo. Não queira da noite para o dia se tornar um jogador de futebol rápido, que aí os sintomas vão aparecer. Tem que ir dentro do nosso limite, exatamente, né? Mas não dá para abandonar também. Não. Aí abandonou, piora. Por que piora se a pessoa abandonar? Porque ela vai ficando mais descondicionada e aí qualquer pequena atividade acima vai desencadear. Então, antes ele sentia quando ele corria. Aí ele parou de fazer tudo. Agora ele sente quando ele caminha rápido. Ou seja, ele vai sentir o mesmo sintoma numa intensidade menor. Entendi. Então, por isso que ele tem que não parar de fazer a atividade física ou exercício físico. Isso tem a ver com a asma induzida por exercício, que a gente escuta falar esse termo hoje, né, em várias publicações. Exatamente. O termo que mais as pessoas usam hoje em dia é broncoconstrição induzida por exercício. Entendi. Exatamente isso, porque a via aérea de uma pessoa com asma é assim e ela é hiperreativa, ou seja, para gente que eu não tenho asma, quando eu estou gripado, eu faço... Aquilo me irrita um pouco a garganta. Para a pessoa que tem asma, ela faz isso e ela sente um fechamento da via aérea. Então, a mesma coisa acontece com o exercício, por causa... E quanto mais frio e mais seco for o ambiente, mais ela vai sentir. Entendi. Então, o ideal é que ela tente evitar, por exemplo, horários em que é muito frio e muito seco. Nesta época do ano, por exemplo, nesses dias, tem sido, por exemplo, na hora do almoço, ou mais no finalzinho da manhã até meados da tarde. Tem ficado mais quente. Aí de noite é mais difícil. Aí as pessoas podem falar, mas e se eu não consigo nesse horário? Eu não consigo nesse horário, só consigo de noite. Ok,
Você vai fazer melhor do que não fazer, mas vai fazer de menor intensidade, vai fazer de maneira mais leve para não perder o hábito de fazer. Porque, então, a questão ambiental também e o clima influencia também no momento ali da prática de exercício. 4 fatores influenciam. A intensidade do exercício, quanto mais intenso, maior é esse fechamento. A temperatura, quanto mais frio, maior é esse fechamento. A duração do exercício, quanto mais dura, mais o fechamento. E a poluição, quanto mais poluição, maior o fechamento. Caramba. Então, no inverno, se a pessoa tenta, num dia frio, onde a poluição não dissipa, querer fazer alta intensidade, aí o problema está feito. Entendi. É aí que o problema está feito. Doutor, e uma coisa que é uma dúvida que sempre aparece nos grupos, né, de pacientes. É necessário fazer alguma medicação prévia antes de algum exercício, ou durante, ou após? Como que é essa questão, né, entre o fisioterapeuta, o médico? Qual que é a indicação? Olha, o ideal é que a pessoa, se ela tem sintomas, se ela percebe, porque a pessoa com asma sabe, se ela percebe que ela não está bem naquele dia, que ela use. Mas tem um jeito mais correto do que esse. Toda pessoa deveria ter um pico de fluxo, um peak flow, né? Toda pessoa deveria ter. A gente fala tão pouco sobre o peak flow, né? Isso. E, na verdade, se toda pessoa com asma tivesse esse pico de fluxo, ela saberia se situar dentro dessa pergunta. Então, por exemplo, ela pega um dia que ela está bem, sem sintomas, ela está se sentindo bem. Aí ela mede nesse dia o seu pico de fluxo. Então, vamos por aí 300, né? Aí ela pega o valor 70%, nesse caso 210, e 50% no caso 150, para guardar. Uhum. Então, se ela tiver abaixo de 150, ou seja, abaixo de 50% do melhor dela, ela não deve fazer exercício e ela deve procurar possivelmente um médico, um pronto-socorro para tentar entender o que está acontecendo. Uhum. Se ela tiver entre 50% e 70%, portanto, nesse exemplo de 300, entre 150 e 210, o ideal é que ela faça o uso do broncodilatador antes de fazer exercício. Entendi. Se ela tiver acima do 210, que é 70%, ela pode fazer exercício, mas, de novo, ela tem que começar devagar e aí até atingir o exercício. Então, ela tem que fazer uns 5 minutos de aquecimento. Por quê? Se a temperatura está um pouco mais fria e ela começar a correr muito rapidamente, vai ressecar a via aérea, vai fechar a via aérea. Então, o ideal é que ela primeiro faça uma caminhada de uns 5, 10 minutos, aí aumenta um pouco a respiração, aí ela consegue fazer exercício tranquilamente, sem fazer. E aí, no final, se ela percebeu, depois do exercício, que o pico de fluxo dela caiu mais do que 15%, então, no caso de ter 210, 15% seria alguma coisa como 30. Se cair para baixo de 180, aí ela deveria fazer o broncodilatador depois do exercício. Então, aí ela previne o sintoma durante e ela previne o sintoma depois. Seria uma maneira, seria o ideal, é o que a gente faz nos nossos pacientes no hospital. É o mais, e aí é impressionante, porque as pessoas no hospital, elas vão, doutor, o senhor está louco? Eu estou numa esteira ergométrica, eu vou passar mal. Aí você fala, não vai, fica tranquila. E aí você vai fazendo de maneira gradual. Tem pessoas que saem correndo 20, 30 minutos e saem felizes da vida porque elas percebem que elas são capazes. Sim. E elas vão aprendendo a se controlar. Então, isso vai acontecendo. Vai aprendendo o seu próprio limite também. Exatamente. Né? Porque cada um tem o seu limite. Uhum. E, às vezes, as crianças é que têm isso. Elas veem o outro correndo, ela quer correr igual o outro, mas ela não é igual ao outro. Sim. Então, e em um outro episódio, nós falamos sobre direitos e deveres do paciente, né? E uma coisa sobre dever que a gente comentou é, de fato, o paciente buscar uma melhor qualidade de vida, que a gente tem como dever também Sim. buscar informação de como melhor tratar, né? De como também que somente o sistema não vai dar conta, né, de tudo Sim. O necessário, né?
E essa questão do peak flow é sempre, acho muito interessante da gente falar. O peak flow, ele parece um termômetrozinho, né, professor? É um Isso, aparelhinho. uma pena que eu não trouxe. O peak flow nada mais, nada menos do que vende em qualquer farmácia. Hoje deve estar, acho que na internet, R$100 e poucos, 130, 120. Mas não é algo descartável, o paciente pode usar nele não, para sempre. Ele pode usar o mesmo para várias vezes. Alguns vêm com o bucalzinho de papelão, outros vêm com o bucalzinho de plástico. O ideal era o de plástico, porque aí dura por mais tempo. Aí desde que ele lave a cada 3, 4 dias, 5 dias, só lavar o bucal, dar uma lavadinha, e isso já melhora. E é tão simples, é tão barato, e é tão fácil de, por exemplo, até uma mãe, por exemplo, tentar ajudar. Porque, vamos supor, seu filho começa a ter sintomas, começa a chiar, aí você não sabe que atitude você toma. Exato. Aí você mede o peak flow e aí você fala, ok, não, eu vou esperar mais um pouquinho ou não, vamos agora correr pronto-socorro. Que é uma dúvida também. Exatamente. Quando ele está em crise, né? Será que essa tosse é de uma crise, né? Então, acho que o peak flow é um aparelho, assim, que todo asmático deveria ter, né? Na cabeceira. Isso. Então, é como se fosse, por exemplo, um medidor de glicose para quem tem diabetes. Né? Então, mede a glicose para saber exatamente como está acontecendo. Ou a pressão arterial para quem é hipertenso. Exato. Ou o peak flow é a mesma coisa para quem tem asma. Exato. Então, seria uma coisa que deveria ter... Tá aí a questão de educação e saúde, né? Exatamente. Porque já é tão básico isso, né? Todo diabético já sabe que tem que andar com a sua bolsinha ali do medidor. E hoje em dia, inclusive, tem uns peak flows que estão vindo para o mercado que eles se adaptam ao celular. São digitais. São digitais. E aí a pessoa sopra e já sai no celular o número. É legal. Então, mas eles ainda estão requerendo alguma padronização. Então, o ideal é ter o físico ainda primeiro, até a gente ter certeza desses digitais que ainda a gente tem pouco, vamos dizer assim, a gente não tem um uso ainda para saber exatamente a fidedignidade disso. Do resultado, tá certo. Então, vale a pena a gente se informar, pesquisar, né? E o paciente asmático, a pessoa com asma, ter a consciência de que precisa ali ter esses recursos, né? E por mais que ainda não seja acessível para todo mundo, mas quando a gente busca ali uma qualidade de vida, a gente precisa priorizar esse tipo de recurso, né? E não é um custo, é uma coisa que se você guardar um dinheirinho, R$100 e poucos, dá para você até às vezes pagar em prestações, ou, claro, todo mundo está vivendo uma situação econômica meio ruim, mas não é o fim do mundo, não é um dinheiro que você vai dizer, olha, é impossível, né? Pode fazer uma vaquinha, arrumar um jeito, né? Professor, em relação à atividade física, né, o exercício físico, existe um específico, acho que essa pergunta é clássica, existe um específico para quem tem asma, né, porque todo mundo fala, primeiro, natação, põe seu filho na natação que, nossa, mas ele tem asma, você já tentou natação? Existe algum exercício específico para melhora da asma? Então, existe a história disso. Qual que é a história disso? Por que a natação é a história disso? Porque nós acabamos de falar que quanto mais frio e mais seco o ambiente, maior é a probabilidade da pessoa ter broncoespasmo. A natação é um lugar quente e úmido. Então, por isso que historicamente isso acontece das pessoas acharem que a natação inclusive tem gente que acha que a natação cura a asma. Isso não existe, né? O que acontece é que a pessoa começa a ganhar capacidade física e os sintomas começam a diminuir. Mas isso aconteceria com a pessoa dançando, andando de bicicleta, correndo, jogando bola, qualquer coisa acontece. Hoje, o ideal exercício é o exercício chamado aeróbio. O que é o exercício aeróbio? É aquele que requer que você faça uma atividade corrida, natação, bicicleta, caminhada, dança, qualquer exercício que demore 20, 30 minutos para fazer. O exercício aeróbio ele pode ser contínuo,
Então, por exemplo, eu saio para dar uma caminhada de 30 minutos, então a gente chama de carga constante, porque eu dando a mesma carga durante todo esse exercício, ou eu posso fazer um exercício intervalado, eu corro 1 minuto, ando 1 minuto, corro 1 minuto, ando 1 minuto. Os dois são exercícios aeróbios e os dois são benéficos. Porém, existe uma tendência das pessoas com asma que é elas entendem que na hora que elas estão fazendo esse tipo de exercício, elas têm um pouco mais de sintoma, e aí o que vai acontecer é que elas vão tender a fazer, por exemplo, exercício resistido. Então, fazer musculação, por exemplo, ou fazer alguma coisa localizada para não ter que fazer isso. E hoje não tem evidências nenhuma de que o exercício resistido seja necessário para a pessoa com asma. Então, mas a pessoa gosta de fazer exercício resistido. Tá tudo bem. Caminha 15 minutos antes e 15 minutos depois. Caminha 30 minutos antes ou depois de fazer o exercício. Isso vai melhorar a sua asma e você vai continuar fazendo aquilo que você quer. Que você gosta, né? Exatamente. Muito bom. E existe alguma contraindicação para algum exercício para o paciente asmático? Tem algo que realmente, não, isso para a pessoa com asma é bom evitar ou não? Quando a gente fala em contraindicação, a gente fala em contraindicação absoluta e contraindicação relativa. Contraindicação absoluta é não pode fazer de jeito nenhum. Não tem. Contraindicação relativa, por exemplo, quando uma pessoa não está tomando a medicação direito. Entendi. Porque aí o que acontece é que todos os benefícios que eu falei, elas são presentes quando a pessoa está tomando a medicação direito. Se a pessoa hoje toma medicação, amanhã não toma, hoje toma, amanhã não toma, e ela vai fazer exercício, aí o que vai acontecer é que ela vai culpar o exercício do problema. E o problema é ela. Então, a contraindicação relativa é quando a pessoa está em crise, no meio da crise. Isso normalmente acontece quando ela não está tomando medicação direito, né? Ou quando ela tem muitas, o que a gente chama de comorbidades. Uma rinite muito intensa, uma pessoa obesa com rinite, uma pessoa obesa com rinite, com alguma outra questão. E aí, na verdade, ela primeiro cuida desses sintomas e aí ela começa a fazer exercício ou atividade física. Entendi. Então, mas não está contraindicado. Ela pode fazer uma caminhada leve, mesmo tendo tudo isso. Isso vai ajudar ela a perder peso. Então, para as pessoas com asma e que tem uma obesidade, o exercício é mais indicado ainda, porque o excesso de peso piora os sintomas de asma. Entendi. Então, perder peso é duas coisas, é alimentação e exercício. É todo um conjunto, né, professor? Não tem saída. Exato. Professor, uma pergunta, né, uma dúvida que eu acho que também acontece demais, e eu já tive essa dúvida também logo no início do diagnóstico da Giovana. Logo que a gente recebe o diagnóstico de asma, o medo do exercício existe, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa. A primeira coisa que a gente, mãe, procura é um profissional. Doutor, meu filho não pode fazer atividade física, não quero que ele faça a educação física na escola. Você pode fazer um atestado? Isso pelo menos entre as mães, é muito comum. Você acha isso é correto? Ainda há necessidade de excluir aquele aluno da aula, né, de educação física só por ele ter asma? Essa pergunta é engraçada, Raíssa, porque tem várias pessoas que perguntam isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é assim, nós fizemos um estudo com centenas de crianças com asma, e tentando entender qual era a primeira causa, pelo qual eles não faziam exercício e atividade física. A primeira é a mãe e o pai. A mãe e o pai são o primeiro, não é a asma que faz isso, é a mãe e o pai. E eles fazem com cuidado, eles não fazem porque eles fazem pelo excesso de zelo. Eu entendo perfeitamente. Agora, é errado não deixar o filho fazer exercício desde que ele esteja devidamente medicado. Eu bato sempre nessa tecla, porque assim, ele deixa de ter um convívio social, que é importante perder jogo, ganhar jogo, e esse convívio social
Isso é importante para a formação dele como ser humano e, ao mesmo tempo, ele deixa de ganhar o condicionamento físico dele. Agora, é claro que ele tem que avisar o professor e é claro que, de novo, naquela conversa que a gente teve, é importante que ele entenda o que ele tem que fazer para... Então, a criança, mesmo com 5, com 6, com 7 anos, ela tem que entender o que ela tem que fazer. Então, ela mede o peak flow, está abaixo de 30%, ela usa a bombinha, está abaixo de 50%, ela fala, professora, hoje eu não posso fazer por causa disso. E ela tem um contato direto, e aí ela vai aprendendo a se monitorar. Pode parecer muito difícil de fazer, mas não é. Eu sou pai, minha filha já teve doente ao longo da vida, desde 2 anos de idade, e eu sentei com ela e falei, filha, olha, e ela foi entendendo que aquilo era importante. Sim. Então essa conversa, esse entendimento, a pessoa vai se apoderando, a gente vai dizendo que ela vai ficando independente, a criança vai ficando independente. Sim. E aí, portanto, ela deixa o pai menos preocupado, a mãe menos preocupada, e ela vai resolvendo os problemas como ela sempre fez na vida. Exato. Tem que ter essa conversa, né, com a criança e começa mesmo de nós, né, dos pais, de não ter esse medo, não passar esse medo para a criança, mas informá-la o máximo possível. Hoje a Giovana, ela sabe fazer a medicação dela sozinha, ela sabe reconhecer quando ela não está bem, se ela fez algum exercício ali a mais que ela sentiu algum cansaço diferente por ela ter asma grave, então ela sabe reconhecer, ela sabe, né, falar. Então eu acho que é extremamente importante em qualquer idade a gente ter essa consciência, né, de quando tem algo diferente ali, né. A minha filha teve alergia ao leite dos 2 aos 5 anos de idade. E criança leva só bolacha para a escola. E hoje minha filha tem 25 anos. Quando ela tinha 2 anos, não tinha muito produto que não tivesse leite. E eu tive que mostrar para ela, filha, você vai só por causa disso, porque ela era natural até de ela pegar a bolachinha de um amigo. É verdade. Ah, quero trocar. E ela teve que entender, e ela passou em 6 meses, ela estava zerada, assim, até passar todo o processo de dessensibilização, né? Ela passou, depois de 6 anos de idade, ela começou a ficar ótima, mas ela teve que aprender. E às vezes eu falava para ela, você vai lá, pega a bolacha que você quer, mostra pro papai olha e vê se pode. Não, filha, tem leite. Os pais olhavam para mim assustados, dizendo, esse cara é louco, tá? E eu falava, não, ela tem que aprender, não tem saída. E acho que a criança com asma é a mesma coisa. Professor, existe algum estudo que comprove, de fato, assim, algum benefício na inflamação da asma, na inflamação do brônquio? Quando o paciente, a pessoa, ela mantém uma atividade regular, né, um exercício físico regular? Sim, existem vários estudos mostrando que o exercício tem um papel anti-inflamatório em várias doenças, não é só na asma. Na doença cardíaca, na doença, na diabetes, na doença respiratória, na DPOC e na asma. Então, o que acontece é que quando uma pessoa tem um quadro inflamatório muito grande, então uma pessoa que está com uma asma com muita inflamação, aí o que acontece é que as células inflamatórias na via aérea diminuem, a hiperresponsividade do brônquio diminui, né? E todos os mediadores inflamatórios, vários mediadores inflamatórios ligados a esse processo inflamatório diminuem no exercício na pessoa com asma. Na atividade física nós ainda não sabemos. Entendi. Mas em breve nós saberemos, mas nós ainda não sabemos. Mas quando você pega essa discussão na literatura, existem tipos de estudos chamados revisões sistemáticas, que são aqueles estudos que juntam todos os estudos para ver se aquilo de verdade acontece. Isso é um pouco complicado, porque se eu fizer o exercício com uma pessoa que tem pouca inflamação, não vai melhorar nada. Se eu fizer uma que tem muita inflamação, vai melhorar muito. Então, se eu misturo tudo, o resultado acaba sendo negativo. Mas, na verdade, mesmo essas revisões sistemáticas já estabelecem que já existem evidências de que o exercício
aeróbio de intensidade moderada por pelo menos 3 meses diminui o processo inflamatório, tanto de pessoas com asma não obesas, quanto de pessoas com asma obesas. Perfeito. Acho que para a gente tem ficado cada vez mais claro, né? Evidente a importância da atividade física na asma grave. Não dá para a gente ter mais medo, né, de realizar qualquer tipo de exercício. Não, o Consenso Brasileiro de Asma já está dizendo, inclusive o Consenso Brasileiro de Asma, ele é inovador mundialmente, porque ele está dizendo, olha, faça exercício, o exercício é bom, faça atividade física. Mesmo os consensos internacionais, eles sugerem, eles não explicam muito bem o mecanismo, mas eles sugerem, eles estabelecem o exercício como alguma coisa essencial para quem tem asma. Então, é muito importante que a pessoa faça. Muito bom. Na verdade, o exercício é bom para todo mundo, né? Para todo mundo. Professor, passou muito rápido essa nossa conversa, mas acho que deu para a gente aprender um pouquinho, né? E saber aí a importância da gente manter aí uma prática saudável, né? De vida diária, atividade física, exercício físico. Deu para entender a diferença entre um e outro, né? E que dentro das nossas limitações, a gente tentar buscar o melhor como paciente. Mais uma vez, Raíssa, eu agradeço o convite. Eu queria deixar uma última mensagem que é muito atual hoje em dia para pais com crianças sem asma e para pais com crianças com asma. A obesidade infantil está se tornando um grande problema de saúde mundial. E a obesidade significa deixar o filho o tempo inteiro no celular, no tablet ou no computador ou vendo televisão. Então, é importante eles terem essas atividades? É importante, mas ele também é importante que eles façam algum exercício físico, alguma atividade física. Arrumem alguma coisa que eles gostem. Né? Não adianta a gente determinar, vai fazer natação. A criança não gosta de natação, ela não vai fazer. Tem que ser alguma coisa que a criança tenha aderência. E aí, cresça de maneira evolutiva. Por exemplo, existem campeões mundiais de natação que começaram a fazer exercício por causa da asma. No Brasil e no exterior. Eu não vou citar nomes aqui porque, né? No atletismo mas também. No atletismo já existe, no futebol existe, Sim. campeões mundiais. Então, dá para fazer. Então, só tem que começar devagar e ser alguma coisa que a criança goste. Então, por favor, tentem controlar o peso das suas crianças, tentem fazer elas fazerem alguma coisa e tentem estar junto com elas, estimulá-las, porque eu acho que é muito importante. Manter o controle, buscar, quando necessário, né, o profissional especializado, especialista para fazer sempre com segurança também. E tomar a medicação. Com certeza. Professor, muito obrigada Eu que mais uma agradeço. vez por aceitar nosso convite. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez as empresas apoiadoras, a GSK, Sanofi e AstraZeneca, e a você que nos acompanhou até o final desse vídeo. Muito obrigada.